Agora sim, me diz uma coisa, você está dormindo bem? Será que você está dormindo bem? Bom, gente, hoje é comemorado o Dia Mundial do Sono e por isso nós vamos falar sobre distúrbios do sono. E nós estamos aqui com o médico Cícero Alves e ele vem com dicas importantes e informações importantes para que a gente possa, então, de uma certa forma, dar uma aliviada. Ele que é especialista em distúrbios do sono. Doutor Cícero, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Doutor Cícero, vamos falar dos distúrbios do sono. Quais são eles? Bem, os distúrbios do sono são dos Imensos, mais variados, né? A gente pode classificá-los em 7 grupos principais. Os mais comuns, que correspondem, eu diria, a 80% deles, correspondem à insônia e à apneia do sono. A insônia mais comum nas mulheres é a dificuldade para iniciar ou manter o sono. E a apneia do sono são paradas de respiração que ocorrem no decorrer da noite, geralmente em homens que apresentam roncos. Então, esses dois são os dois principais distúrbios. Mas a gente tem distúrbios do ritmo circadiano, que é a alteração do relógio biológico. Pessoas que dormem bem, mas só que dormem num horário que não está de acordo com as necessidades sociais, profissionais e pessoais dessas pessoas. E aí tem vários outros distúrbios menos comuns, mas que são menos comuns para a população geral, mas que todo dia aparece no consultório. E por incrível que pareça, a insônia nos últimos tempos tem sido a mais presente em nossas vidas, né? Porque ela vem através de quê, doutor? Olha, a insônia, como eu falei, ela é mais comum no sexo feminino e ela tem relação com inúmeros outros distúrbios. Geralmente, um erro conceitual muito comum é que as pessoas pensam que insônia é uma doença. Ela pode ser uma doença, mas na grande maioria dos casos, ela é mais um sintoma de uma outra doença. Ou seja, uma pessoa tem algo, esse algo por trás faz com que ela durma mal. E aí vem um erro conceitual, as pessoas costumam se automedicar para o sintoma, que é a insônia, e não diagnosticar e tratar a doença base. Então esse é um erro conceitual. Quais que então seriam os quadros mais comuns que estão por trás de uma insônia? Outros distúrbios do sono, como a própria apneia, a síndrome das pernas inquietas, muito comum nos dias de hoje. Os distúrbios psiquiátricos, como ansiedade, depressão, ausência de hábitos saudáveis em relação ao sono. Você sabe qual é a maior causa de insônia no mundo? Redes sociais. Acredito. Então, o excesso de luminosidade, o erro na exposição, o excesso de exposição luminosa e também a irregularidade nos horários de alimentação são causas também de insônia. No passado se falava muito dos televisores em quartos, tanto é que eles recomendam que você tenha no seu quarto praticamente nada, né? E que você evite dormir com algo que chame a sua atenção. No momento que você realmente for dormir, você vá para dormir. Não tente buscar o sono através de algo que esteja chamando a sua atenção. Até as pessoas dizem que uma leitura dá sono, mas até que uma leitura é algo agradável, né? Mas assim, realmente essa história de não ter um televisor, talvez determinados dentro do quarto, seria o ideal, né? O ideal. A gente tem um hormônio, Vanusa, que chama melatonina. A melatonina, ela é o hormônio da noite. Então, ela nos avisa, como nós somos animais diurnos, a noite foi feita para a gente dormir. Existem outros animais que são noturnos. Então, a noite para eles é para ir caçar, para ir fazer outras coisas, né? Como o rato, por exemplo. Então, o que acontece? Quando nós nos expomos à escuridão, o nosso organismo interpreta como estando sendo a noite. E aí, ele manda libera esse hormônio e esse hormônio faz com que a gente sinta sono. Quando você se expõe a qualquer tipo de luminosidade, quando você coloca o celular próximo no rosto ou uma televisão, você está dando uma informação ao teu cérebro de que ainda não está na hora de dormir. E aí ele não libera a melatonina. Então você comentou sobre a leitura, olha que dica legal. Por que não colocar um livro com um foco de luz posicionado atrás da cabeça, de tal forma que esse foco vai iluminar as páginas do livro, enquanto você está lendo, a sua melatonina está sendo liberada, ou seja, o teu corpo está sendo preparado para dormir. Uma hora o sono vai chegar, você fecha o livro, coloca de lado, já vai dormir. Se você faz aquela leitura, nós estamos aqui no dia, do jornal O Dia, no eletrônico, enquanto você está lendo,
a tua melatonina não está sendo liberada. Olha a diferença. Quando você olha, poxa, já é tal hora, eu tenho que dormir, que amanhã que eu tenho que trabalhar amanhã, você coloca o celular de lado, mas você não tem melatonina no sangue ainda. Então você vai ainda passar 30, 45 minutos. E vai estar buscando sempre algo que chame a sua atenção. Exato. E isso gera ansiedade, você está na cama e não consegue dormir. Então as pessoas não entendem isso. Então, priorizem livro, uma leitura relaxante. Não vai ler sobre coronavírus na hora de dormir, sobre o dólar, sobre desemprego. Não, vai ler sobre uma coisa... Saia do momento atual. Exatamente. E vá viver algo diferente. Uma coisa relaxante, um romance, uma viagem, um livro de viagem, se você gosta disso, de culinária, alguma coisa. Sempre com o foco posicionado atrás da cabeça. Por quê? Porque se a luz não incide diretamente nos olhos, ela não bloqueia a melatonina. Impressionante. O senhor está falando algo, enquanto o senhor fala de tudo isso, a gente vai parando para pensar o quanto a gente... Não é que você tenha que fugir dos problemas, mas às vezes se faz necessário. Sim. Você tem que estar bem informado, mas você também tem que estar no outro mundo para que você possa seguir, para ter um bom sono, para ter uma qualidade de sono. E aí, quando o senhor falou da insônia, eu pergunto para o senhor, a insônia, a persistência da insônia, ela pode trazer o problema de apneia para quem não tem? Não. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A apneia pode causar insônia. Ou seja, o paciente tem uma dificuldade para iniciar o sono, é uma coisa. Mas se o paciente inicia o sono sem dificuldade, durante a noite ele fica acordando várias vezes, ele pode acordar por apneia. Por quê? Porque a apneia é a falta de respiração. Acaba sendo uma doença? Sim. E a apneia é uma falta de respiração. Por que a pessoa não morre? Porque o organismo tem um mecanismo de compensação em que ele, através do despertar, fazer a pessoa acordar, ele protege a vida da pessoa. E aí a pessoa acorda 1, 2, 5, 10, 20 vezes durante a noite. Essa é uma insônia chamada de manutenção. Ele tem dificuldade para manter o sono. Então a apneia pode causar insônia. Agora, a insônia causar a apneia não, porque a apneia ela é mais orgânica, ela tem mais... associada a outros fatores que interferem na respiração. A obesidade é a principal, ou não? Os dois principais motivos que fazem uma pessoa ter apneia são, por ordem, obesidade e idade. São os dois principais. Mas existem também fatores genéticos, sedentarismo por si só, né, alterações intrafaríngeas, ou seja, a pessoa pode ter uma língua muito para trás e a língua dela ser flácida, até por sedentarismo, e aí na hora que ela deita com a barriga para cima, a língua cai e tampa a faringe, a respiração, amígdalas grandes também podem causar. Agora o senhor falou a respeito de que a insônia pode ter a ver com problema de saúde, isso chama a atenção da população. Sim. Questão do ronco, isso chama a atenção da população. Sim. Ah, mas eu sou assim, eu durmo assim, eu sempre ronquei. Não é interessante você achar que isso é normal. É tentar buscar um profissional para entender o que está acontecendo. Se você não está dormindo bem, quais são os problemas que não te fazem dormir bem, né? Isso. E outra coisa, Vanusa, acho que você tocou num ponto interessante. Os distúrbios do sono, eles causam inúmeras outras doenças no nosso organismo. Então, quem dorme mal ou dorme pouco, vou repetir, quem dorme mal, qualidade do sono, ou quem dorme pouco, quantidade do sono, tem uma maior predisposição a desenvolver diabetes, colesterol alto, triglicerídeo alto, hepatite com esteatose, que é o acúmulo de gordura no fígado, hipertensão arterial, várias doenças do coração, como arritmia, infarto, aumenta o risco de AVC, para quem não sabe o que é AVC, é o derrame, tá? Impotência sexual, quando eu quero chamar a atenção do sexo masculino, eu digo, olha, cuidado, o distúrbio do sono causa impotência sexual. Infertilidade, aumento da chance de recidiva de câncer. Então, se você já teve algum tipo de câncer, fez tratamento, se você dorme mal ou dorme pouco, o risco de recidiva é muito maior do que se você tiver um sono de boa qualidade, de boa quantidade. Então fica esse alerta aí. E relacionado às crianças, porque a gente tem percebido que com essa história que começou com a pandemia, muitas crianças mudaram, né, o seu sono. E muitas mães acreditam que não tem problema. Não, vou deixar ele mais um pouquinho nessa história, o dia a dia vai acontecendo e ela não percebe. A questão do alto colesterol na infância, muitas vezes passa despercebido. Sim, sim, e é bem lembrado, né? As crianças têm uma propensão a abusar de eletrônicos mais até do que os adultos. Verdade. Então, nessa época em que as escolas estão um pouco flexíveis,
As crianças tendem a ficar muito tempo no videogame, no celular. Isso atrapalha a melatonina, como já explicado anteriormente, e isso sobremaneira piora o desenvolvimento e o desempenho acadêmico das crianças. Então, as crianças na escola, elas têm muito mais dificuldade se elas dormem mal. A gente teve um caso recente no consultório de uma criança que tinha sido reprovada, estava repetindo o ano e ia ser reprovada novamente. Nossa. E a queixa da escola era de que ela dormia nas aulas. E a mãe não sabia muito bem por quê. Ela disse, não, ela desliga o celular, eu mando ela desligar o celular, ela desliga. E a gente fez um exame que chama actigrafia, que detecta a exposição luminosa da criança. E a gente descobriu que a criança só parava de usar o celular às 3, 4 horas da manhã e acordava às 5h30, 6 horas para ir para a aula às 7. Como é que aprende desse jeito? Não tem como. Né? Então, cuidado com o celular. Melhor confiscar o celular das crianças, não só falar para desligar, porque depois eles são danadinhos, acabam ligando. Vão até para debaixo do cobertor, né? Exato, então é melhor confiscar mesmo. Tá certo. Doutor, eu quero agradecer a sua presença. Acho que foi importante a gente falar e trazer essas dicas, especialmente para quem está em casa nos assistindo. Muito obrigada. Quem quiser lhe seguir. Obrigado pelo convite. A gente tem um conteúdo legal nas redes sociais, é o @CíceroAlvesJR, abreviação de Júnior. Tá? Então a gente faz lives interativas, as pessoas podem participar, entram diretamente na live para tirar suas dúvidas, para a gente tentar principalmente diminuir o uso inadequado de medicações para dormir aqui no Brasil. Nós somos, não sei se você sabe, o 3º lugar mundial no uso de medicações para dormir no Brasil. Isso então é muito triste, é um trabalho que a gente tem que se esforçar um pouquinho. Verdade. Muito obrigada, tá, Obrigado doutor? a você.